Oi. Você, como é que, assim, passa algumas organizações para a gente aqui, como é que vai funcionar? Então, como a gente conversou ontem, Fabi, eu vou iniciar, apresentar a mesa, apresentar vocês e vou passar a bola para você. E aí o Marcelo vai ser o depois, porque ele tem horário dele. E em seguida a Débora. E você vai conduzindo. Tá bom, tá certo. Tá certo? Bom dia, pessoal. Eu me chamo Leonardo, eu faço parte da comissão organizadora da 20ª Jornada Científica. Eu estou com a câmera fechada, mas eu vou estar aqui com vocês ao longo de toda a atividade para dar suporte técnico. Caso algum de vocês percam a conexão e tenham dificuldade para retornar à transmissão, pode me ligar no telefone 2028-5599. Eu vou colocar ele também no chat, tá? E o meu WhatsApp também para facilitar a comunicação. E é importante lembrar que esse evento será gravado e publicado no canal do YouTube do HUB, tá bom? Ao ligar a câmera e o microfone, você autoriza o uso da sua imagem, voz e nome para essa finalidade, sem qualquer ônus e em caráter definitivo pelo prazo de 10 anos. Então, agora eu passo a palavra para a nossa moderadora, Jusileia. Bom dia a todos, agradeço a presença de todos aqui, né, tá com a gente nessa mesa, para dar início à jornada. A mesa oficial de abertura vai ser à noite, né, com a participação da governança do hospital, da IBSER e mais algumas outras pessoas, mas, na verdade, nós somos a mesa de abertura, né? Então, isso é uma mesa que é riquíssima, eu estou felicíssima, porque na hora que a gente começou a organizar, foi um dos primeiros grupos que eu tive interesse, que eu tive vontade de chamar para conversar com a gente. Então, Débora, Fabiana, Marcela, é um prazer ter vocês aqui conosco. Para contextualizar todos, a Fiocruz, ela capitalizou e ela foi, na verdade, um catalisador de ações, né? A gente teve, durante o início da pandemia, que se reinventar práticas, reinventar orientações, nos preparar para algo extremamente novo e que, por mais que a gente tenha históricos no passado de já ter enfrentado algo assim, acho que a gente nunca enfrentou algo assim num contexto onde a tecnologia que a gente tem hoje é diferente, o contato social, a velocidade das informações e até mesmo dos contatos é diferente. Então, eu acredito que vocês têm uma experiência riquíssima. Eu espero poder ouvir aqui com vocês quais foram os desafios, o que deu certo, o que não deu certo, porque acho que até o que não deu certo é importante para que a gente não replique coisas e que a gente possa orientar, olha, esse caminho aqui teve essas dificuldades, esse outro caminho teve esse sucesso e esse alcance. Vocês produziram muito material educativo, e isso é de uma riqueza enorme, vai ficar um legado, né? Na verdade, vocês três aí participaram, junto de um grupo maior ainda de pesquisadores, da construção de um legado para momentos de lidar com pandemia. Então, realmente um prazer tê-los aqui, além de terem feito cursos, montado ações. Marcelo trabalhou, se eu não me engano, Marcelo, você foi o principal que trabalhou aí do grupo com moradores de rua. Então, são ações que foram muito importantes para a nossa sociedade. Eu sou psicóloga de formação e para a psicologia o material ele foi um grande divisor de condutas, né, de escolha de condutas. Então, sejam muito bem-vindos, fiquem bastante à vontade. Eu vou apresentar aqui a Fabiana e vou apresentar vocês também, assim, a partir, né, quando vocês forem falar. Fabi, é um prazer ter aqui você. Fabiana e eu fizemos doutorado juntas, né, então dividimos algumas dores e sucessos aí, e a Fabiana é uma pessoa muito querida. Então, a Maria Fabiana Damaso Passos, diretora da Fundação Oswaldo Cruz, de Brasília, e secretária executiva do Sistema Universidade Aberta do SUS, do UNASUS, formada em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado em Psicologia pela Universidade e doutorado em Psicologia pela Universidade de Brasília,
diretora da Escola Fiocruz do Governo entre 2012 e 2017, participando da coordenação, implantação e integração do corpo técnico-científico do Laboratório de Educação, Mediação Tecnológica e Transdisciplinariedade em Saúde, da Escola Fiocruz do Governo. Atua como docente do mestrado de Políticas Públicas em Saúde e mestrado profissional em Saúde da Família, iniciativa coordenada também pela Fiocruz e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abraço. Coordena também o grupo de pesquisa sobre populações em situação de rua, políticas, dispositivos e ações. Além de ser conselheira fiscal da Associação Abraço à Microcefalia, também foi membro de condução da rede Escolas e Centros Formadores em Saúde Pública entre 2014 e 2017. Fabi, esqueci alguma coisa? Tá tudo aí? É um prazer ter você aqui com a gente. A Débora. Vou apresentar o currículo de vocês todos, porque aí vocês ficam mais livres ao longo da mediação, que eu acho que faz mais sentido. Tá? A gente está aqui também com a Débora Noal, que é bastante conhecida da psicologia por todo o material que produz e por todos os cursos que nos proporciona. Psicóloga, pesquisadora da Fiocruz e consultora em saúde mental. Pós-doutora em saúde pública pela Fiocruz do Rio de Janeiro. Doutora e mestre em processo de desenvolvimento humano e da saúde pela UNB. Tendo feito o doutorado sanduíche pela Division of Social and Transcultural Psychiatry, McGill University, Canadá. Especialista na modalidade de residência em saúde coletiva pela Universidade Federal de Sergipe. Desde 2008, desenvolve trabalhos relativos ao cuidado em saúde a populações e trabalhadores que vivem desastres naturais, incluindo agora a pandemia, né, Débora? Porque eram terremotos, furacões, deslizamentos de terra e inundações. E humanos, guerras, conflitos armados, conflitos técnicos, desnutrição severa, migrações e deslocamentos forçados. Trabalhou em projetos nacionais e internacionais, atuando no desenvolvimento e coordenação de estratégias de saúde mental coletiva. Atendimentos clínicos individuais e grupais voltados para sobreviventes de desastres e populações vivendo em contexto de extrema vulnerabilidade nos continentes americano, africano e asiático, em países como Haiti, República Dominicana, Brasil, Guiné Equatorial, República Democrática do Congo, Sudão do Sul da Líbia e Tunísia e Quirguistão. Membro da equipe regional de resposta em saúde da Organização Pan-Americana da Saúde, desde 2015, e membro efetivo da Comissão Nacional de Psicologia nas Emergências e Desastres do Conselho Federal de Psicologia entre 2014 e 2017. Ainda, entre 2013 e 2014, foi consultora pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no projeto Fortalecimento da Cultura de Gestões de Riscos e Desastres no Brasil. Se também quiser complementar com alguma coisa, Débora. Não, acho que já está bem suficiente. Obrigada. Tá bom. E por fim aqui, e não menos importante, a gente tem o Marcelo Pedras Martins Machado com a gente, psicólogo sanitarista, doutor em saúde coletiva, mestre em ensino em saúde pela UERJ, mestre em políticas públicas em saúde pela Fiocruz, especialista em saúde pública também pela Fiocruz, arte e cultura na saúde pela Fiocruz, apoio institucional em saúde pela Unicamp e ensino em saúde pela UERJ. Tem experiência na gestão federal do SUS pelo Ministério da Saúde, atuando nas áreas de gestão da atenção básica, no interface entre saúde mental e atenção básica, atenção à população em situação de rua, principalmente consultório de rua. Apoio matricial em saúde, fez parte também do NASF, e formação de trabalhadores para o campo da saúde. Experiência clínica na área hospitalar, saúde mental, atenção básica junto à população em situações de rua e na rede SUAS. Atualmente atua no campo de ensino superior nas áreas de saúde coletiva pelo Departamento de Saúde Coletiva da UNB. Políticas públicas de saúde, Escola do Governo da Fiocruz, nos programas de residência e mestrado, e psicologia também na UDF. Integra o Núcleo de Pesquisa de Populações de Rua da Fiocruz, Brasília, com pesquisas e projetos nas áreas de atenção e cuidado junto a populações vulnerabilizadas e na saúde mental e na atenção básica. Também é pesquisador do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da UNB. Seja bem-vindo, Marcelo. Quer complementar com alguma coisa? Não, tá joia. Tá bom. Então, sejam bem-vindos. Eu vou passar agora a voz, né, e a participação para a Fabiana. E qualquer dúvida, estou à disposição. Fabiana, Fabi, e pode conduzir agora. Oi, Jusilé, oi, Ju, né? Assim, que bom estar aqui com você, né? Primeiro eu quero agradecer, em nome da Fiocruz,
o convite de podermos estar aqui na jornada, né, na 20ª jornada científica de vocês aqui, muito do hospital, né? Então, assim, muito importante também fazer essa parceria, a UNB que é tão parceira. Nós, enquanto Fiocruz, estamos aqui presentes no campus da UNB, né, aqui em Brasília, e estamos muito contentes, né, de poder colaborar, de poder estar aqui fazendo esse debate também tão fundamental e tão caro aqui para a nossa equipe da Fiocruz, né? Então, a Fiocruz que vem atuando desde o início da pandemia, né, assumindo a sua vocação histórica, né, fazendo valer a sua vocação histórica de enfrentamento nas diversas atividades, porque a pandemia ela teve um caráter, assim, se a gente analisar do ponto de vista sistêmico, né, foram várias as estratégias necessárias, tem sido ainda, né, várias as estratégias necessárias para garantir o enfrentamento e garantir um cuidado adequado para toda a população, que vai desde a produção de vacinas até a realização de pesquisas nos diversos campos, né? Então, uma das questões também colocadas aqui pela pandemia e que culminou aqui na nossa ação da Fiocruz em Brasília foi a questão relacionada a um olhar, né? Um olhar necessário para as desigualdades sociais, né? As desigualdades sociais históricas que também foram agravadas nesse momento de pandemia, e que essa foi uma das nossas frentes de trabalho, digo, de toda a Fiocruz, essa foi uma preocupação colocada, né, por toda a Fiocruz, e não foi diferente aqui na Fiocruz em Brasília. Então, estar aqui com vocês hoje é um motivo de grande satisfação, Ju, de poder nos reencontrar aqui nesse espaço, mesmo que virtualmente, né, e ainda aí considerando as necessidades de cuidado, mas também necessidades aí de garantir que esse debate chegue para muitos estudantes, né, e muitos profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, né, e considerando aqui que eu estou falando para o grupo de um hospital universitário, eu quero mais uma vez não só me solidarizar, mas parabenizar todos os profissionais de saúde pela sua atuação incansável durante a pandemia, né, no enfrentamento à pandemia. Então, eu quero fazer uma saudação especial para todos os estudantes, residentes e profissionais de saúde do HUB, né, com quem nós estamos falando agora, e a eles estendo, né, todo o nosso agradecimento e a possibilidade de interlocução também. Então, hoje, eu vejo que a nossa mesa aqui, ela é esse espaço dialógico e, como você falou, né, de nós considerarmos aquilo que deu certo, que não deu certo, e principalmente organizarmos e falarmos das estratégias possíveis de enfrentamento à pandemia. Então, eu coloco aqui, quando nós pensamos nessa mesa aqui, nós pensamos em reiterar o papel da psicologia, reiterar a necessidade de olharmos para as questões de saúde mental e atenção psicossocial nas emergências, e que, historicamente, quando a gente observa situações de emergências, desastres e pandemias que vieram antes, apesar da pandemia da Covid-19 ter sido, né, algo que a gente não vivenciou nos últimos 100 anos, né, a maior pandemia dos últimos 100 anos, né, considerando todo o seu caráter global, mas o que a gente observa nas pandemias, ou nas epidemias, desastres e outras situações de emergências sanitárias, é que as consequências psicológicas, elas são muito mais, elas permanecem, né, depois que uma pandemia acaba, que uma epidemia acaba, elas seguem, elas têm uma temporalidade maior, e a gente viu a necessidade de como é que a gente constrói, foi por isso que a gente começou a se organizar aqui na Fiocruz de Brasília, para ver como é que a gente realmente conseguiria enfrentar e garantir o mínimo de cuidado para a população no que se refere ao desencadeamento de sofrimento psíquico, né, para a população de modo geral. Então, foi a partir daí que nós começamos a nos organizar aqui desde março, né? Então, foi uma organização que se deu ali logo no início de março, e nos organizamos aqui internamente a partir daquilo que a gente já tinha. Então, assim,
Hoje, a Fiocruz conta, em nível nacional, com o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde, coordenado pelo professor Carlos Machado, da Escola Nacional de Saúde Pública, e foi a partir daí que o Carlos nos convidou para iniciar um trabalho mais focado na saúde mental e atenção psicossocial. Ao mesmo tempo, nós aqui na Fiocruz Brasília, a gente já vinha, voltando um pouco, a gente já vinha construindo uma parceria com o Carlos desde o ano anterior, com a oferta de um curso de especialização também nesse campo, né, de emergências e desastres em saúde, e isso foi em 2019. Então, no início da pandemia, nós começamos a nos organizar para identificarmos quais seriam as estratégias que pudessem ser construídas e que pudessem chegar ao maior número de trabalhadores e trabalhadoras do SUS. Né? Então, é uma ação ancorada nas políticas públicas de saúde, né? e que se configurou ali naquele momento com estratégias de enfrentamento. Então, tudo que a gente realizou aqui foi, né, pautado nos princípios do Sistema Único de Saúde, principalmente reforçando o lugar da SUS Escola. Ao mesmo tempo, a gente vem desde 2016 organizando o nosso núcleo de população em situação de rua. Então, quando nós... E uma das ações que nós já vínhamos pensando era nas ações intersetoriais com as secretarias aqui de saúde, né, do Distrito Federal, em especial com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e com outros parceiros em nível nacional. Então, em Marcela, aqui, Débora, né, chegou para trabalhar aqui com a gente de forma mais direta, com a atuação na saúde mental e atenção psicossocial nas emergências e desastres, né, como você apresentou, né, por toda a trajetória de Débora no campo. E, ao mesmo tempo, Marcelo, a gente já vinha construindo e conformando grupos de pesquisa com políticas, sobre políticas e serviços voltados para a população em situação de rua e com um olhar especial, digamos assim, com um olhar predominante sobre as equipes de consultório na rua. Né? Então, no momento aqui da pandemia, a gente começou a realizar também ações, seja com a residência, né, seja de pesquisa mesmo, de construção de outras estratégias de georreferenciamento dos serviços de saúde mental, e com isso a gente vem garantindo a robustez nesses dois campos. Uma ação muito importante da gente foi o curso, né, de saúde mental e atenção psicossocial na Covid-19, e que foi uma ação integradora, agregadora aqui de um grande grupo de pesquisa com mais de 145 profissionais diretamente envolvidos, né, de forma solidária, voluntária, atuou na construção das 20 cartilhas que foram produzidas aqui por nós e que foram distribuídas para os diversos sites, garantindo uma, digamos assim, uma popularização da informação, né, necessária, assim, para o enfrentamento da pandemia, baseada nas evidências científicas que nós tínhamos. Eu não vou me alongar aqui muito, eu quis fazer essa introdução, porque tanto o Núcleo Pop Rua como a agenda aqui o Núcleo de Saúde Mental e Atenção Psicossocial nas Emergências e Desastres e Pandemias, elas são atividades que hoje e foi a partir daí a gente ainda vem aqui passando por um processo de organização, foi em função dessas duas atividades, e mais do nosso núcleo de saúde mental, álcool e outras drogas, que vem realizando uma ação mais voltada para a questão da residência em saúde mental, foi que nós nos organizamos aqui também em um grande grupo, né, formamos um grande grupo para garantirmos o fortalecimento do campo de pesquisa e de práticas na área de saúde mental e atenção psicossocial. Então, esse seminário também aqui, junto com a UNB, inaugura esse fortalecimento da nossa agenda de pesquisa e de práticas na Fiocruz Brasília, sobre saúde mental e atenção psicossocial, considerando as diversas vertentes que nós precisamos, né, que nós ainda precisamos, com as quais nós precisamos lidar, né, enfrentar. Então, é um pouco com essa perspectiva aqui que a gente vai falar hoje, dando esses dois recortes, né, o da população em situação de rua. Vamos começar por Marcelo, e depois a gente passa a palavra aqui para a Débora.
Fabiana, só para pedir para a audiência que faça as perguntas via chat, né? Vai deixando até para a gente deixar o palestrante livre e depois a gente vai retornando as perguntas, tá bom? Certo, Tá? tá certo. Então, Muito obrigada, obrigada. Ju. E com a E palavra. eu passo agora direto para Marcelo. Marcelo vai poder ficar com a gente aqui até às 10 horas, então Marcelo terá 20 minutos e depois eu vou passar a palavra para a Débora. Então, quem puder, já aproveitando a mensagem da Jusileia, os colegas que estão nos assistindo, por favor, mandem suas mensagens que a gente vai aqui já passando e viabilizando o diálogo, né? Porque é uma roda de conversa, é uma roda de diálogo, de troca aqui com vocês. Marcelo, por favor. Bom dia, Fabiana, Débora, Cileia, todas as colegas e os colegas que estão aqui. É uma alegria, um prazer poder estar aqui com vocês. Eu fiz uma apresentação para me ajudar a me organizar, para falar de duas experiências, já que a gente está num espaço para discutir formação, né? Eu vou falar fundamentalmente de duas experiências. A primeira experiência é do atendimento remoto, né, do apoio psicológico remoto, numa experiência muito específica que começou em abril de 2020 e a gente está com ele até agora, que é do Psicuidados, do atendimento remoto em psicologia na cidade de Goiás, no município de Goiás, que é uma estratégia que ganhou um prêmio da Organização Pan-Americana de Saúde, né, uma das 11 experiências de excelência no período da pandemia, e vou falar do que a gente chama carinhosamente de Plano Pop Rua, que foi uma agenda feita no final de 2020 para a residência de Medicina de Família e Comunidade, de multiprofissional em atenção primária e de gestão de serviços de saúde, dos programas de residência da Fiocruz Brasília, junto à população em situação de rua, que nesse momento passa a integrar um estágio obrigatório para residência multiprofissional de saúde da família. Então, eu vou começar com o Psicuidados, né, que isso ganhou um nome, inclusive, né, a estratégia ganhou um nome, e a gente migra, sai de uma lógica de atuação nas emergências para uma lógica de saúde do trabalhador, e isso é um elemento importante para nós, mas nós estamos falando de uma experiência que começa com trabalhadores do SUS, do Sistema Único de Saúde do município de Goiás. Goiás é a primeira... a cidade de Goiás, né, que a gente chama também de Goiás Velho, é a primeira capital do estado de Goiás, com 23 mil habitantes, e aí um conjunto de psicólogas e psicólogos, trabalhadores do NASF, do CAPS-1 que existe lá, e do Serviço de Atenção Domiciliar, começaram no mês de abril a organizar uma agenda de oferta de apoio psicológico por telefone para os trabalhadores da rede de saúde do município, né? Logo no mês seguinte, também bastante baseado nisso que tanto a Juscelia quanto a Fabiana já ressaltaram, né? A experiência que a Fiocruz Brasília já começava a acumular naquele período, a partir de um conjunto de formação de cartilhas, cursos que a gente já estava se organizando, se aproximaram para que nós, do Núcleo de População em Situação de Rua, pudéssemos dar supervisão institucional para essa experiência. Isso começa em abril, e em junho a gente começa um processo formativo de um estágio de psicologia institucional, e nesse momento, a cada semestre vão entrando 5 psicólogos ou psicólogas, e nesse momento nós temos 20, fechando, quando fechar o semestre já vai para 25 psicólogas e psicólogos formados nessa experiência, né? Então, nós começamos um pouco na direção do que o Juscelia trouxe, né? O que a gente experimentou que deu certo, o que não deu certo, né? Nós fizemos um primeiro movimento que era o de construir um conjunto de estratégias de comunicação via WhatsApp, né, para falar da oferta para os trabalhadores e trabalhadoras da rede de saúde, o que efetivamente teve uma baixa adesão, que a gente estranhou bastante, né? Porque vários diretores de unidade, diretor de hospital, diretor dos serviços das unidades básicas de saúde, falavam bastante do sofrimento, do adoecimento das trabalhadoras e trabalhadores, e isso acabava não chegando para a gente pela via do telefone, da agenda, né? A agenda seguia vazia. E aí houve um segundo movimento, que foi um movimento de busca ativa,
desses trabalhadores e trabalhadoras. Uma ligação, né, aí já incorporando o trabalho das estagiárias e dos estagiários em psicologia, e nós temos estagiários a partir do 5º período atuando, falando da oferta, né? E aí era uma pessoa que ligava, pegamos a lista toda, com um grande planilhão de Excel, ligando para as pessoas e falando, né? Conversando sobre a oferta. E isso traz faz uma diferença muito significativa, e a adesão vai de uma maneira muito interessante, começando a aumentar, né, a partir desse movimento da busca ativa. Nós também construímos um conjunto de estratégias de comunicação para a população em geral, vou falar já mais disso detalhadamente, da qualificação dos serviços de saúde, né, sobretudo no momento inicial, ali no primeiro momento da pandemia, baseado nos primeiros cuidados psicológicos, e também na qualificação de lideranças comunitárias. Nós, na perspectiva, né, das referências para as estratégias do atendimento remoto, né, nós fizemos uma migração, e eu quero bastante falar disso, né? Então, nós construímos, organizamos, né, essas estratégias pensando, né, diferentes estratégias para as diferentes fases da pandemia, sempre inserido no Sistema Único de Saúde. Isso é absolutamente fundamental para nós. Todas as pessoas atendidas têm o seu acompanhamento e o percurso do atendimento inserido no ESUS-AB, então está todo mundo inserido no Sistema Único de Saúde, além da participação das redes sociocomunitárias, né? As estratégias de intervenção que aconteceram antes e depois da pandemia, né, ou durante, né, a pandemia, e as referências iniciais que nós tivemos eram dos primeiros cuidados psicológicos, né, sobretudo ampliando a ideia de que o cuidado psicológico é para além do profissional psi, né, e também trabalhando na perspectiva do IASC, para a gente pensar essas diferentes fases, diferentes estratégias de atuação. Então, aqui a famosa pirâmide do IASC, que a gente vai estratificando, né, as intervenções, e aqui, sobretudo, onde, no caso do psicuidados, houve uma intervenção maior, que foram nos 3 estratos superiores da pirâmide, né, no primeiro estrato, né, que vai fazer as considerações sobre serviços básicos, né, e a segurança. Isso se manteve, não houve nenhum tipo de abalo na cidade de Goiás, nesse sentido, mas tanto os psicólogos quanto os estagiários, e isso tudo acompanhado por um processo de supervisão, que eu também vou mencionar ao longo da nossa conversa, atuaram muito, muito fortemente nos 3 níveis seguintes, né? No fortalecimento e o apoio das redes comunitárias, então, fortalecimento do laço social, nós fizemos algumas intervenções nesse sentido, os apoios específicos, né, para as pessoas não especializadas, mas sobretudo para nós, na atenção primária e para os CRAs, nós tivemos algumas ações de qualificação desses serviços feitos pela equipe do Psicuidados, e o nosso último, o topo da pirâmide, que é o atendimento direto, né, a atenção propriamente dito, que foram, no caso do Psicuidados, o atendimento por telefone e o atendimento também por videochamada. Isso também vai ser pauta, né? O atendimento por telefone e a videochamada. A gente foi percebendo diferenças metodológicas nessas estratégias. Então, como eu já disse, o primeiro nível ele estava em funcionamento, estava rodando muito bem na cidade, não foram necessárias intervenções. No segundo nível, né, atuaram tanto os estagiários de psicologia quanto os próprios psicólogos, fazendo contato telefônico com as instituições da sociedade civil para mobilizar e instrumentalizar essas instituições, né, para as possíveis ações no campo da atenção psicossocial, sobretudo com foco nas questões de biossegurança, nas reações psicológicas esperadas para aquele momento, né? E informando sobre as ofertas de serviço da rede, o que a gente já tem, né, já tinha lá na rede, né? É uma cidade muito pequena, mas com uma rede relativamente robusta para o tamanho da cidade, uma cidade com 23 mil habitantes, mas com atendimento ambulatorial, com o CAPS, com o NASF, com o SAI, Serviço de Atenção Domiciliar, todos com alguma oferta no campo da atenção psicossocial e da saúde mental, e também, claro, o fortalecimento do laço comunitário com esses telefonemas, né? Então, foram feitos contatos com rádios comunitárias,
fórum de gestão de políticas públicas, órgãos públicos de diferentes setores, instituições religiosas de todas as ordens, sindicatos, cooperativas, associação de moradores, enfim, com todo mundo que a gente pôde conversar, nós conversamos para falar, né, sobre esse momento da pandemia, sobretudo no início. E aí também complementando isso com diferentes estratégias de comunicação, quer dizer, vídeos, cartazes sobre biossegurança, saúde mental, estigma, preconceito, discriminação, comunicação via redes sociais, sobretudo para os idosos, né? Uma cidade com uma população idosa significativa, então nós fortalecemos muito folders e formas de instrumentalizar as pessoas mais idosas para fortalecer o seu contato com os familiares. Aqui alguns exemplos, sempre utilizando softwares livres, né? Esse é o símbolo do Psicuidados, que é baseado no nosso famoso coreto, de comer muito empadão goiano nesse coreto no carnaval, que é o grande símbolo de Goiás Velho. Nós utilizamos esse símbolo para fazer toda a estratégia de comunicação. Então, estou trazendo aqui só algumas das estratégias feitas pelos psicólogos e as estagiárias e estagiários do Psicuidados. Aqui alguns vídeos também feitos com o Powtool, que é também um vídeo, um software muito simples, né, para falar das estratégias de biossegurança e de saúde mental. E isso era distribuído tanto no site da prefeitura, quanto via WhatsApp, quanto Instagram e o Facebook, né, do Psicuidados. No terceiro nível, né, formação muito importante, onde a gente foi treinar, né, formar profissionais de saúde na perspectiva dos primeiros cuidados psicológicos, né, para acolhimento às situações de crise psicossocial. Então foram formadas as equipes de saúde da família, as equipes do SAD, do NASF, na perspectiva dos primeiros cuidados psicológicos, e nós escolhemos, sobretudo, como método de trabalho, as técnicas de dramatização, né? Para nós era importante um tipo de método nessa formação que pudesse convocar o sujeito a se posicionar durante a atividade. Então, nada de palestras, nada de grandes falas, mas, sobretudo, técnicas de dramatização onde a gente pudesse convocar esses sujeitos que estavam sendo formados a se posicionar, a trazer o elemento moral, a trazer o elemento ético para ser problematizado durante a atividade. E aqui no quarto nível, né, que era também feito pelos psicólogos estagiários, que era o atendimento direto, né, atendimento psicológico por telefone ou videochamada, né? Nós o tempo todo, né, com supervisão semanal, para a gente poder acompanhar essas estratégias e o registro de todas as pessoas acompanhadas no SUSAB, como eu já comentei, né? Então, algumas especificidades da clínica online, ou do setting telefônico, como a gente começou a chamar, né? Então, sobretudo inicialmente, a gente não conduzir como uma terapia, mas sim como um apoio psicológico. Então, no primeiro momento, era muito claro isso, né? A necessidade de manter esses trabalhadores ativos. Então, manter a estabilidade emocional, a redução do estresse agudo era o nosso grande mote no início desses atendimentos. E aí, a referencial metodológico das psicoterapias breves e focais foi muito importante para a gente, né? Nós fomos percebendo cada vez mais isso que a gente chamou de setting telefônico como um setting, objetivamente, né? A psicoeducação também foi, sobretudo num primeiro momento, né? Diria que nos primeiros 5 meses foi um referencial importante também para a gente poder reconhecer as reações, né? Reconhecer e identificar e informar sobre as reações emocionais e físicas mais esperadas, né? Ansiedade, depressão, medo, estresse agudo, o que já era esperado que aparecesse naquele primeiro momento da pandemia. Também a gente utilizar o mapeamento dos recursos pessoais e comunitários desses sujeitos, para a gente poder instrumentalizar esses sujeitos para conseguir lidar com essas reações emocionais desse primeiro momento. Uma escuta que oferecesse segurança e apoio e, claro, sempre orientar esses sujeitos, né, as pessoas atendidas, sobre os serviços disponíveis na rede de atenção psicossocial da cidade de Goiás, do município de Goiás. Nessa sequência, né, a gente foi migrando cada vez mais para a psicoterapia breve, na perspectiva de criarmos um foco para o atendimento. Então,
podermos fazer um trabalho no qual o manejo clínico acontecia através de um foco, a própria escolha das muitas questões que o sujeito trazia, porque aí, como eu fui dizendo, a partir do 5º mês, o medo, na nossa experiência, o medo da pandemia, por exemplo, ia diminuindo significativamente e iam reaparecendo todos os dramas da vida dos sujeitos, né? A questão do trabalho, da precarização do trabalho, as questões familiares, casamento, uso de drogas, tudo que já estava na vida volta a aparecer para além da pandemia, né? E aí nós nos valemos muito da psicoterapia breve, no sentido de que fazer uma escolha, né, por um problema a ser trabalhado naquele percurso psicoterápico já era um trabalho muito significativo para aquele sujeito, e a gente foi migrando cada vez mais para outros referenciais. Um referencial para a gente que foi interessante é o do professor Alfredo Nafaneto, da PUC de São Paulo, né, com o binômio, né, visível, indizível, e invisível e indizível na clínica, né, que ele vai, sobretudo, trabalhar essa ideia da visibilidade. Tem sido uma coisa muito interessante, porque nós temos percebido que muitas vezes, né, a câmera, o uso da câmera, é algo importante para o manejo clínico. Algumas pessoas funcionam de maneira diferente com a câmera ligada, outros pedem. Muitas vezes, né, quando a gente pensa um referencial, por exemplo, um referencial psicanalítico, a desligar a câmera se assemelha muitas vezes a deitar, não necessariamente no divã, mas a deitar, a tirar, né, a relação visual, e isso acaba abrindo um outro campo de trabalho para as psicólogas e psicólogos no seu manejo clínico. Tem sido bastante interessante para nós o uso, né, da câmera, às vezes pedido pelo próprio paciente, às vezes indicado pelo psicólogo, né, como uma estratégia para mobilizar outros elementos no percurso de cuidado. E nós passamos a não trabalhar mais, né, numa perspectiva emergencial. Já há muito tempo a gente não faz isso, e mudamos completamente para uma perspectiva de acompanhamento realizado na perspectiva da saúde do trabalhador. Então, o Psicuidados hoje, para a rede de saúde de Goiás, é algo que opera na perspectiva da saúde do trabalhador, né? Então, alguns efeitos na clínica, né, que a gente vem percebendo, o atendimento remoto, e aí a necessidade da gente incorporar e problematizar, né, os nossos limites e possibilidades teóricos e técnicos, né? A gente sempre teve um cuidado com a não psicologização e medicalização, sobretudo no início, né, evitando os diagnósticos precoces, né, uma preocupação com o suporte posterior ao momento emergencial, e um compartilhamento sempre com a rede SUS, né? Esses sujeitos sempre precisavam circular pelo SUS. E algo importantíssimo para nós, que é a estratégia, a supervisão como uma estratégia clínico-formativa, né? Então, para nós, a supervisão sempre foi um processo visto como transversal, né, de compartilhamento, formação, monitoramento e avaliação do processo do psicuidado, onde a gente criou essa imagem, né, da organização do processo de trabalho, clínica, reflexão e sistematização, o tempo todo atuando ali uns sobre os outros, né? Nós atuamos até hoje, né, numa supervisão semanal com psicólogos estagiários, onde também temos uma atividade de tirar essa lógica da supervisão de uma lógica do notório saber, né? A gente faz metodologicamente um primeiro momento da supervisão de 2 horas com os próprios estagiários discutindo entre si, né, os casos. Um discute o caso do outro, eles vão discutindo entre si numa roda aberta, mais horizontal, na perspectiva da intervisão, para a gente apostar, sobretudo, na formação de quadro de supervisores para o SUS, né, evitar essa ideia somente do notório saber, de que precisa alguém com uma supervisão, com uma visão externa, para poder tecer algum comentário sobre o que está acontecendo na clínica dos colegas. E também numa aposta na discussão dos casos, com o supervisor fazendo uma mediação com várias referências bibliográficas que vão sendo alimentadas a partir dos casos como eles vão aparecendo, né? Então, essa relação com a universidade para nós sempre foi fundamental, né? No caso da psicologia institucional,
A gente percebeu muitos hiatos na formação, no curso de psicologia, né? Que hiatos eram esses, né? Território, rede, redução de danos e políticas públicas era algo que não aparecia na formação e nós precisamos trabalhar muito, né? Reforçamos muito nessa relação com a universidade a clínica, mais a gestão, mais a política, né? Pensar a política pública e pensar a clínica como uma ação de politização do território. Quando falamos de clínica, nós estamos falando, né, sobretudo, tentando deslocar de uma ideia de humanismo ou de humanização, né, trazendo para a ideia de humano o seu lugar político, né? Nós queremos, com a clínica, um certo tipo de humano. Então, deslocando de uma ideia inocente de que o psicólogo faz um atendimento humanizado, de que queremos um atendimento mais empático ou coisa do tipo, né? Então nós fazemos uma defesa muito clara, muito contundente do lugar da alteridade e da responsabilidade, né? Para nós isso é muito importante, e a clínica, o modo de clinicar afirma um certo tipo de ser humano, afirma um certo tipo de ética, né? O que para nós é absolutamente fundamental. Pensando em alguns desdobramentos do psicuidados para o SUS, né, sobretudo a incorporação tecnológica do atendimento remoto, nós já tínhamos essa experiência muito fortemente na atenção primária do monitoramento e do atendimento em Florianópolis, e cada vez, pelo menos umas 5 regiões das 7 regiões do DF já trabalham com monitoramento via telefone na atenção primária, né? Começou com Covid e agora se desdobra para os crônicos. A discussão, né, dos limites de cuidado em saúde mental na atenção primária, dos transtornos mentais leves e moderados, o que é que fica na atenção primária, o que é que precisa ser acompanhado por serviços especializados, e a produção de conhecimento, né? Nós, no NUPOP, acompanhamos, nesse momento, pelo menos 4 trabalhos de conclusão de residência sobre esse tema, sobre o atendimento remoto, sobre o monitoramento e o atendimento via telefone. Agora, a segunda experiência, eu vou ser mais rápido, mais breve, que é o Plano Interinstitucional de Atendimento à População em Situação de Rua, né, que é o plano que a gente construiu de atendimento à população em situação de rua do DF, né, que era um plano SUS, SUAS e sociedade civil. Então, nós do NUPOP organizamos um conjunto de agendas com a sociedade civil, né, chegamos a trabalhar com 32 instituições da sociedade civil que atuam com alimentação, higiene, vestuário, informação em saúde, trabalho e renda, com as instituições do SUS que trabalham com abrigamento institucional, a equipe de abordagem social e Centro Pop, e no SUS com os consultórios na rua, CAPS, Instituto de Saúde da Família e NASF, para pensar construir esse plano de ação, né? Esse plano de ação teve um envolvimento inicial, né, dos programas de residência, como eu já tinha dito, medicina de família e comunidade, multiprofissional de atenção básica, e gestão de políticas públicas de saúde, onde nós oferecemos uma formação inicial, que nós chamamos da clínica no contexto das ruas, né? Foram 6 aulas, né? 24 horas de atividade formativa, supervisão semanal pelo Núcleo Pop Rua e carga horária prática inserida, né, no plano de ação. 78 profissionais dos 122 residentes fizeram de maneira voluntária essa formação e 28 atuaram no plano de ação propriamente dito. Vou passar por isso aqui. O plano de ação era constituído por 3 linhas, né? Uma primeira linha que tinha por objetivo contribuir com a retaguarda especializada para o espaço de acolhimento institucional. Então, era a entrada dos residentes dentro dos abrigos, né? Para orientar e qualificar as equipes do abrigo, direção, técnicos e educadores sociais, para diferentes temas, uso da EPI, melhores estratégias para isolamento do sintomático respiratório. Deixa eu só ver alguma coisa aqui. A bateria estava desligando. Mas, sobretudo, mediação de conflito e gerenciamento de crise, porque nós tirávamos pessoas das ruas, né? Trabalhamos, sobretudo, nos abrigos maiores, o abrigão do Autódromo Nelson Piquet, com 200 homens que estavam lá abrigados. Então, a pessoa sai da rua, a adesão ao abrigo foi maciça, então nós tivemos o acolhimento, saímos de 500 vagas para 1.050 vagas de acolhimento institucional e as vagas todas completas. A taxa de evasão passou a ser de 5% só nos abrigos, então as pessoas não saíam do abrigamento mais.
E aí, sobretudo, pelo que nós percebemos dessa atuação dos residentes. A atuação do residente dentro do abrigo produziu o que a gente chama de serviço de baixa exigência. Né? Nós qualificamos a equipe do abrigo e a equipe do abrigo passou a se sentir mais segura a acolher e a lidar com os conflitos que aconteciam nessa mudança muito radical do sujeito. Estar numa dinâmica de rua e ir para uma dinâmica de abrigo. Isso, sobretudo, pela estratégia número 1. Né? A estratégia número 2, né, nossa segunda estratégia, foi de atividades voltadas para as pessoas não abrigadas, que aí os residentes iam um turno por semana trabalhar junto às equipes de consultório na rua. Então, iam para a rua atuar e engrossar as fileiras de enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos, nutricionistas, nas ruas, junto com a equipe de consultório na rua. E a nossa terceira linha, que a gente atuou pouco, porque, infelizmente, a pandemia acabou atrapalhando demais, que era a qualificação das instituições da sociedade civil. Nós chegamos a agendar 2 vezes na Fiocruz, mas nós não conseguimos reunir, e foi a única linha de atuação que nós não conseguimos colocar em curso. Também não vou olhar para isso. Alguns efeitos que a gente percebeu, né? O primeiro era em relação ao encaminhamento. Então, isso foi muito importante, né? Porque quando a gente trabalha com população em situação de rua, a gente, claro, trabalha com um fenômeno complexo, mas algo que a gente conseguiu fazer muito foi levar para a atenção primária, né? Essa discussão, qual é o limite da clínica da atenção primária, quando que eu encaminho para um outro lugar. Então, toda a discussão, né, da densidade e da intensidade da tecnologia do cuidado em saúde mental na atenção primária foi discutido a partir do plano. Uma aproximação muito forte entre saúde mental, entre saúde e assistência social. Então, foi uma agenda muito mais orgânica entre consultório na rua e centro pop, consultório na rua e abordagem social, NASF e equipe de abordagem social, as equipes de saúde da família, como todos os residentes, ficaram nos territórios onde eles já estavam, nas unidades de saúde, onde eles já estavam territorializados. A relação com o abrigo passou a ser muito mais orgânica. Nós passamos a construir estratégias de baixa exigência, como eu falei, né? Foi uma baixíssima evasão do espaço de acolhimento e uma qualificação muito interessante, sobretudo dos assistentes sociais que estavam nos abrigos, e uma adesão às técnicas de respiração e meditação muito forte para a diminuição da ansiedade, do estresse e a mediação de conflito com as ações dos educadores físicos e ações de enfermagem. Aqui eu trouxe algumas fotos, isso aqui foi o primeiro dia que elas entraram no abrigo para 200 homens, aqui eram os containers que eles ficavam acolhidos, né? Arte o tempo todo, né? Arte é uma excelente mediação, sempre foi, segue sendo, né? Então, espaço para leitura, né? Foi construída uma biblioteca, um espaço para eles poderem estar juntos, né? Aqui o nosso grande mediador, Guilherberto, educador físico, residente, R2, que está estudando não a Pop Rua, mas a questão do apoio remoto, do monitoramento remoto. Aqui ele fazendo as rodas com o shiatsu, né, ensinando os pontos. Quando acabou os 3 meses, acabaram os 3 meses, o Guilherberto queria sair, ninguém queria mais deixar ele sair de lá. Ele fazia rodas com 50 homens. Aí Guilherberto aqui fazendo as rodas de respiração, né? E aí algo muito simples, né? Técnicas de respiração muito simples, mas que tinham uma adesão enorme. Aqui as colegas psicólogas fazendo várias gincanas que elas faziam lá com os mitos e verdades, né? Sempre atividades muito mediadas por uma questão lúdica, né? Que ajudou muito a permanência nos abrigos. E aqui a atuação deles no setor comercial sul, logo no início da pandemia, acompanhando o trabalho nas ruas. Eu falo para caramba. Marcelo, foi fantástico te escutar. Assim, eu fiquei aqui emocionada pensando nessa articulação entre a prática, entre usar o lúdico, e o quanto é difícil você reter a adesão de pessoas em situação de rua, né? E que vocês conseguiram fazer isso. Então, muito bonito o trabalho, parabéns, foi um prazer escutar. Teve uma colega Exato. Pode falar, Fabiana. Quer conduzir? Teve a Menita fez uma pergunta aqui, Marcelo,
Obrigada por sua apresentação também aqui. Eu acho que a gente vai falando das práticas, né, e também já identificando por onde nós podemos avançar e o que é possível, né, quais são as diversas estratégias que nós podemos aí adotar com a psicologia, mas de modo geral com os profissionais de saúde. Ela pergunta o seguinte: quanto a essa estratégia de comunicação em saúde do psicocuidados, quem pode realizar a divulgação da produção dos conteúdos mostrados em exemplo hoje? Somente os profissionais envolvidos no plano de ação? Poderia-se pensar em alguma forma de ampliar a participação dos colegas psi, com CRP ativo, por exemplo, autônomos, quanto ao envolvimento com essa atividade especificamente? A gente vai, gente, eu vou abrir aqui, Débora, para o Marcelo fazer as perguntas, ou responder as perguntas, porque ele vai precisar sair já agora, né? Então, logo depois a gente passa para a Débora. A gente vai fazer um pouco diferente aqui hoje. Menita, certamente. Primeiro, o que eu te mostrei é o que tinha de mais pobre, porque como eu opero muito mal o Instagram, está muito mais bonito hoje em dia no Instagram. Então, se você for no Instagram e no Facebook, é só ir reproduzindo. E sim, eu posso deixar meu contato aqui, ó. Tá aí meu telefone. É só entrar em contato, eles vão adorar ter mais gente para trabalhar lá, porque não falta demanda, não falta demanda. Então, é possível, sim, é possível acolher colegas, claro. É um espaço de formação, né, nessa perspectiva e claro que é possível acolher. Gente, mais alguma pergunta? Alguém que queira fazer alguma observação? Ju, você que estava aqui também comentando, junte-se a nós aqui na mesa também para fazer suas observações. Eu quero reforçar um ponto que Marcelo coloca, que é a gente pensar no fortalecimento da agenda de saúde mental no âmbito das residências em atenção primária, né? Então, assim, do quanto isso é importante, porque a atenção primária, sendo uma das principais portas de entrada e de articulação com os usuários, né? Então, assim, ter a saúde mental fortalecida, né, entre os trabalhadores torna-se fundamental para que a gente possa fazer um primeiro acolhimento de forma efetiva, né? Então, eu queria também reforçar esse ponto. Ju, você quer fazer alguma observação? Na verdade, eu quero fazer uma pergunta, porque eu fiquei imaginando que se adaptar a essas intervenções, no momento onde o próprio profissional estava bastante assustado com a pandemia, ir à rua, ir a campo, como que foi o trabalho com a equipe, né? Quais foram os cuidados que foram necessários com a equipe que trabalhou? Teve algum tipo de preparação? Vocês perceberam alguma coisa um pouco mais delicada de se trabalhar? E eu acho que essa pergunta também fica para a Débora, porque eu também fico preocupada com o tempo que está aqui correndo, né? Se a Débora depois que o Marcelo falar, eu já passo direto para a Débora, certo? Pronto. Jusceléia, na verdade, não. As questões mais foram de biossegurança, né? Mas como os profissionais, no caso dos consultórios na rua, né, já estão habituados com lidar com situações muito radicais, com exceção da questão da biossegurança, né? Não houve nenhum tipo de grande questão, não. Era no início, né, tentar incorporar as melhores práticas, sobretudo para pensar o isolamento, porque no caso do DF, nós não fizemos o isolamento por serviço, o isolamento foi feito por coorte. Então, haviam, no mesmo espaço, pessoas sintomáticas respiratórias e pessoas sem sintomas, porque a arquitetura dos prédios permitia. Então, a grande preocupação foi em conseguir organizar esses espaços, né? Procurar informação sobre as melhores práticas. Mas depois desse momento onde essa prática foi consistida de uma maneira tranquila e bem organizada, o lidar com a pandemia não foi um problema na experiência do DF, não. E diria que, porque a gente dá supervisão para equipes de consultório na rua no Brasil inteiro, em nenhum lugar, né? Em nenhum lugar. E algo, inclusive, muito, muito interessante, né? Porque a contaminação foi muito baixa no Brasil inteiro.
né? Algo surpreendente, né? Surpreendente, que nós não temos ainda uma explicação. Mas o fato é que essa população foi, sobretudo nas grandes capitais, foi sistematicamente testada, e a infecção era baixíssima, né? Então, isso também ajudou a tranquilizar os trabalhadores. Ok, obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo, pela sua fala. Eu vou passar direto para a Débora, certo, Ju, aqui, aí a gente segue com a segunda parte aqui, falando da saúde mental nas emergências, né, e pensando aqui nas nossas práticas realizadas agora durante a pandemia. Olá, gente, muito bom dia. Vou tentar fazer uma fala, assim, bem... Só já me despedindo de Marcelo, né, porque Marcelo já vai sair já, então, obrigada, Marcelo, pela sua presença. Tchau, Marcelo. Bom trabalho para vocês. Então, vou tentar fazer uma fala aqui acelerada, como sempre, de emergência, mas podem fazer as perguntas, que eu lido super bem ali. Não vou me perder no meio do processo, então pode fazer as perguntas que eu já vou respondendo, só que alguém precisa ler para mim, que eu não enxergo quando estou apresentando. Pode deixar, então, que aí eu sigo aqui também. Já vou engatar aqui uma apresentação. Deixa eu só abrir aqui para compartilhar. Já que o pedido é para falar um pouco sobre essas estratégias, né, de formação e o cuidado em saúde mental e emergências sanitárias, vou trazer um pouquinho o que a gente tinha no início. Débora? Oi, está me ouvindo? A gente não consegue ainda ver a sua apresentação. Ah, tá. Vou estar compartilhado agora, já, então. Agora sim. Pronto. Então, vamos lá. O que a gente tinha logo no início, né? Na semana 1 de decreto de pandemia no Brasil, tudo que a gente tinha em relação a indicadores, base de formação, base de identificação do sofrimento e por onde começar, vinha da SARS, MERS e Ebola. Então, a gente não tinha nenhum ancoramento científico ainda da Covid na semana 1. Tudo que a gente tinha eram baseado em epidemias com outro nível de intensidade, um outro nível de impacto e com uma cultura que não era necessariamente compatível ou muito próximo da nossa, o que fazia com que os indicadores servissem como uma âncora, mas não necessariamente como a base mais sólida de formação. Então, o que a gente tinha mais próximo da nossa cultura ocidental era um guia da OMS que foi escrito em 2006 e traduzido em 2009 para o português, que ele nos dizia que entre 1/3 e metade da população que viesse a sofrer uma epidemia de grandes proporções, ele poderia vir a sofrer algum tipo de manifestação psicopatológica ou sofrimento de uma intensidade tal que pudesse vir a desencadear a médio e longo prazo uma manifestação, por exemplo, psicopatológica. Então, foi através desse guia que a gente começou a pensar algumas possibilidades. E aí, a primeira coisa que a gente identificou era que os trabalhadores brasileiros estavam com uma sensação muito de não ter por onde começar, ou como eu gosto de dizer, não saber onde dar o primeiro passo, né? Normalmente todos os adultos normalmente sabem caminhar, e normalmente num evento crítico, a sensação é de ou paralisia, ou de um medo muito intenso, ou então uma sensação de estar completamente desnorteado, como a gente costuma dizer, né, lá no Sul. E, então, parte do nosso trabalho era pensar como que a gente ancora cientificamente essas pessoas e dá a elas a sensação de que é possível caminhar, sim, mesmo sem ter indicadores mais sólidos, né, de sofrimento naquele espaço. Ainda assim, era preciso fazer uma mediação, né, ou seja, casar as estratégias de biossegurança com as estratégias biopsicossociais dentro dessa estrutura. O que a gente utilizou? Pegamos a boa e velha pirâmide do IASC, né? Ela não tinha ainda nem sido a pirâmide do IASC de 2007, que é a nossa pirâmide mais tradicional, eu diria, ela não tinha ainda nem sido elaborada e pensada para a Covid-19, quando a Fiocruz de Brasília montou a primeira estratégia já ancorada na própria pirâmide lá de 2007. Só para vocês saberem, depois, em 2020, o IASC refez essa pirâmide já ancorados e baseados na Covid. Mas aí, como que a gente foi pensando essa pirâmide, né? Essa pirâmide, se ela fosse usada num desastre que não era uma epidemia ou uma pandemia, ela vai estratificando
e em camadas. Numa pandemia, a gente utiliza o mesmo nível das camadas, mas a gente precisa converter isso para as estratégias de biossegurança, o que traz um complicador a mais, né, para a estratégia. Então, o que a gente fez? Primeiro foi pensando quais eram as estratégias de biossegurança e comunicação que fossem compatíveis não só com a nossa cultura, mas com o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social. Então, a pirâmide tinha que ser compatível com os sistemas que já haviam no Brasil e políticas públicas que já vinham sendo desenvolvidas, né, com mais ou com menos facilidade, né, de acordo com o investimento e estratégias também municipais. Bom, no segundo passo, e quando eu falo assim, no segundo passo, não significa que foi dado dias depois. Parte desses passos precisam ser dados concomitantemente para que funcione a estratégia. Então, a gente foi pensando quais eram as estratégias, as estruturas que a gente pudesse produzir rapidamente e difundir um conhecimento científico, mas de uma forma fácil, palatável, audível, e que fossem em doses suficientes para serem assimiladas, né? Não preciso dizer aqui, eu imagino que quase todos vocês já são profissionais de saúde, né? No momento, primeira fase de uma pandemia, é o pior momento para a gente pegar um artigo inteiro, né? E principalmente que a maior parte deles é em inglês, ter que descrever tudo, traduzir, tentar elaborar, pensar como adaptar. Mas era o que a gente tinha naquele momento. Então, a gente precisava devolver para o trabalhador linha de frente, ou quem já estava nas plataformas de atendimento do sistema, algo que fosse compatível com o tempo que ele tem, né? Ninguém tem 2 horas por dia só para ficar se formando já na rotina, no cotidiano. Agora, imagina isso numa pandemia. Então, precisava ser, eu gosto de dizer, né, pílulas homeopáticas e doses palatáveis e que fosse prazeroso também o processo de compreender e poder executar. E aí pensamos, então, quais eram as possibilidades de oferecer orientações técnicas, principalmente para gestores e trabalhadores, ou seja, para aquele que precisa organizar e ancorar. E aí é importante dizer que as evidências têm mostrado, né, ao longo dos anos, e aí não é só da pandemia, que num evento crítico, né, num evento extremo como uma pandemia, o primeiro passo para que os trabalhadores se sintam seguros é que o gestor tenha ideia de como manejar uma estrutura, uma emergência sanitária dessas proporções. Não preciso dizer que a maior parte dos gestores brasileiros e dos trabalhadores nunca viram na graduação como manejar emergências de grande porte, né? Isso não faz parte da nossa cultura de formação. Nós temos uma lacuna muito grande, e aí quando eu falo nós, não é só no Brasil, mas como eu vivo no Brasil e vocês também, então estou falando da lacuna e do risco, que é isso, do risco de nós nunca termos visto na graduação, porque a sensação que a gente tem é que a gente não sabe fazer. E parte do nosso papel, para quem já trabalha, né, com emergências de grande porte, é dizer, vocês todos já sabem, basta adaptar, reconfigurar. É diferente, mas não é um bicho de 7 cabeças, mas é preciso dar os primeiros passos logo no início. E se fosse muito bem conformado uma estratégia, um plano de contingência, muito antes do início. Ou seja, a gente já deveria ter uma preparação prévia, né? Mas precisamos lidar com o que a gente tem. Então, o que a gente fez? Logo nas primeiras semanas, a gente já começou um processo de translação do conhecimento. Então, a gente fez um convite, né? E aí a equipe do CEPEDES, o Carlos, foi fundamental, com a articulação de um primeiro grupo de pesquisadores, e eu brinco, né? Que cada grupo de pesquisadores de grande porte ofereceu em sacrifício um pesquisador que pudesse ficar em tempo integral, às 24 horas do dia, pensando possibilidades de translação de conhecimento do que já havia. E aí começamos rapidamente. Então, tivemos essa oferta desses 9 pesquisadores aí, eu brinco que é em sacrifício, porque, né, não tem tempo hábil de fazer contratação, de pensar a estrutura mais burocrática. Então, fez com que boa parte desses pesquisadores viessem de uma forma mais voluntária, inclusive nesse processo muito intenso de trabalho. Desses 9, nós conseguimos mapear 140 pesquisadores em diferentes centros de formação, no Brasil e no mundo. E aí tivemos ajuda, inclusive, logo no início, de uma estudante brasileira que estudava na China, na região de Wuhan, e que logo foi a gente brinca que ela foi exilada, né, na Nova Zelândia, então ela nos ajudou nas primeiras traduções, inclusive, do mandarim, dos guias de mandarim de atenção psicossocial e saúde mental para a Covid-19.
E a partir dali a gente começou a estudar o que aquele guia, o que aqueles protocolos de Wuhan eram de fato adaptáveis e compatíveis com a nossa cultura e com o Sistema Único de Saúde. E a partir dali começamos a pensar, então, vídeos curtos que pudessem ser disseminados por WhatsApp, Facebook e Instagram, ou seja, o que a nossa cultura entende como forma aí de comunicação rápida. E aí foi pensado uma parceria, né, com a Fiocruz de Brasília para essa produção de cursos, de vídeos, e um programa Conexão, que é, né, da Fiocruz de Brasília, onde se convida, então, especialistas, e aí nosso papel era de ir para esse front, mas também pensar esses outros especialistas que pudessem devolver em forma de conversa, mas em forma de uma conversa amparada e ancorada nas últimas evidências científicas, né? Ou, como eu gosto de dizer, o último grito da moda da ciência, o que está na crista da onda neste momento do mundo e o que é compatível com a nossa cultura. E aí começamos a pensar um desenho para a preparação da rede. No início, né, quando tudo ainda era pó, né, logo na primeira semana, a gente pensou algo mais humilde. Então, a ideia era formar, né, 4, 5 mil trabalhadores que fossem pulverizadores nisso, em diferentes estados e regiões. Mas aí a gente pensou que não seria justo com o tamanho do Brasil e o tamanho das pessoas demandando. E as pessoas não demandavam uma ou duas, né? Demandavam centenas de milhares de perguntas, informações, questionamentos, e a gente percebeu que existia um vazio ali, um vazio existencial dentro de uma estrutura de que quem são esses psicólogos de referência, quem são esses grupos de referência para emergências e desastres, quais eram os atores, né, reconhecidos cientificamente ou governamentais que pudessem devolver. E a gente entendeu que esse era o papel da Fiocruz, poder assumir essa estrutura e poder, de alguma forma, devolver para esses trabalhadores e gestores uma resposta rápida, que fosse ancorada na ciência, mas que fosse esse articulador de formação e prática, e uma reflexão em tempo real. E aí começamos a pensar, então, pesquisas orientadas para as políticas públicas, com esses grupos de pesquisadores voluntários em diferentes regiões e países. E aí começamos a pensar um serviço que pudesse oferecer, né, um modelo piloto, que pudesse oferecer uma assistência para um atendimento online, já que essa era uma das maiores evidências, né, que a biossegurança era fundamental a gente manter. Então, a gente precisaria trabalhar com os dificultadores que a gente tinha, e esse foi a primeira oferta. E aí começou a se criar um grupo, então, de suporte técnico e de formação especializada. E aí começamos a pensar, então, documentos técnicos e cursos, tudo isso pensado de uma forma gratuita, de uma forma que fosse rápida, que fosse acessível, que fosse intuitiva e que não necessariamente precisasse de um tutor o tempo inteiro, junto com o trabalhador ou com o gestor, mas que desse pistas, que desse possibilidade dele começar a dar os primeiros passos e começar a fazer aí uma bricolagem com o que ele tinha dentro do seu cotidiano, pensando nesses mais de 5 mil municípios que a gente tem no Brasil. E aí pensamos no tempo inteiro como oferecer um cuidado com os cuidadores. E a gente costuma dizer, em grandes emergências, que o maior cuidado, ou o primeiro cuidado que a gente precisa ter com um cuidador, é primeiro ter um gestor que dê a ele a segurança, né, de biossegurança, de materiais, de equipamentos, porque isso também é saúde mental, né? Sem luvas, sem máscaras adequadas, sem noção do que fazer ou de por onde começar, não há saúde mental que exista. Né? A gente pode encher de psicólogos, mas sem estruturas e equipamentos que deem a possibilidade da pessoa executar o seu trabalho, não há saúde mental que exista. E aí o segundo passo era oferecer um suporte, um aporte de formação técnica, porque essa é a segunda base da saúde mental em emergências e eventos críticos, é oferecer formação suficiente para que aquele trabalhador ou gestor tenha ideia de como começar o seu processo de trabalho rapidamente. E aí, então, fomos pensando alguns pontos, né? Então, pensamos todo o trabalho do grupo em 4 eixos. O primeiro, assessoria institucional e suporte técnico, que fosse bem específico para demandas de grupos grandes. Então, no primeiro momento, a gente recebeu um pedido, inclusive, da equipe de psicologia hospitalar, e aí foi capitaneado, inclusive, pela Laila, com a Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, e o nosso trabalho era oferecer um suporte técnico, né, dar um ancoramento, para que aquelas perguntas, aquelas demandas que estavam chegando, pudessem potencializar
e disparar o trabalho em várias regiões ao mesmo tempo, em especial nos hospitais de campanha e nos grupos que estavam na linha de frente. E aí se começou a pensar, né, concomitantemente, as estratégias de comunicação, pensando em diretrizes e recomendações. E aí, no primeiro passo, a gente pensou, bom, né, vamos utilizar o que a gente utiliza na emergência humanitária internacional, que é guias curtos, rápidos, práticos, e que a gente resolveu dar o nome de cartilha. No início, né, quando tudo era pó, a gente decidiu que iam ser, no máximo, 6 cartilhas, e no final, né, que o passo vai se dando de acordo com o ritmo da pandemia, a gente entendeu que a gente precisava pelo menos 20 cartilhas com temas básicos para início desse processo. Isso tudo foi feito com menos de 30 dias, a gente já tinha mais da metade das cartilhas prontas, editadas, revisadas e publicadas. Tudo isso com voluntários, inclusive bibliotecários que faziam uma revisão, revisores gramaticais voluntários que faziam a revisão. A cartilha pode ter saído com erros? Eu imagino que sim, mas podem ter certeza que ela foi revisada por 20, 30 pares. Vocês conseguem imaginar produzir em 2, 3 meses 20 materiais científicos, né, com ancoramento forte na ciência, com revisão por pares, e cada cartilha saía com pelo menos 20 revisores, ou seja, ela precisava ser revisada por pares em diferentes lugares do Brasil para saber se fazia sentido para a maior parte dos trabalhadores brasileiros. E aí começamos a pensar junto estratégias de educação, de formação, que fossem rápidas, que fossem acessíveis, que fossem gratuitas e que fossem também autoinstrucionais, mas com um elo, com vínculos, né, com esses professores, esses formadores. E no último ponto, começamos, então, a continuar as estratégias de pesquisa com tudo que vinha sendo configurado, né, estruturado no mundo. Bom, parte dos resultados, vou passar rapidinho, só para vocês verem. Então, na etapa 1, a gente começou um piloto aqui no DF, com a organização de psicólogos e preparação de uma estruturação de um projeto pedagógico de capacitação. E vale dizer que foi pensado para 140 psicólogos, que foram os voluntários inscritos pelo Conselho Regional de Psicologia e que iriam começar o atendimento online dos trabalhadores do DF. E quando a gente lançou esse curso, se eu não me engano, foi com 15, 20 dias do início da pandemia, aqueles 140, né, inscritos apareceram no curso. A gente resolveu fazer online, síncrono, no YouTube, aberto, da Fiocruz de Brasília, e aí desses 140 inscritos, apareceram 140 e mais 50 mil trabalhadores de saúde para assistir um curso que era específico para profissionais do DF. E aí a gente entendeu que essa era uma demanda do Brasil, né? A gente não poderia filtrar ou não poderia impedir que os trabalhadores brasileiros tivessem acesso a algo que fosse de fundamental importância para os demais. E por isso a gente resolveu, então, abrir e fazer um curso bem maior. Esse aqui é um exemplo da plataforma que foi montado, só para vocês saberem, o piloto do DF foi montado, então, uma plataforma específica para o Distrito Federal, para que pudesse receber atendimento online. Depois a gente pode falar um pouco dos dificultadores desse projeto piloto. Aqui está a capacitação, então, para esses 140, porque eles tiveram essa aberta com todo mundo, mas depois foram capacitados de uma forma mais próxima, né? Principalmente com orientação e supervisão durante todo o período que eles ficaram disponíveis para fazer o atendimento online. E aí a gente começou a pensar com essas consultorias, né, técnicas, lembrando que essas consultorias técnicas da Fiocruz foram feitas, a maior parte delas, logo no primeiro semestre, que era o período mais crítico. Então foi demandado e a gente foi seguindo de acordo com as demandas. Então foi demandado apoio para a equipe de saúde da Procuradoria-Geral da República, equipes emergencistas do EPSUS demandaram ajuda, equipe da Sociedade Brasileira de Psicanálise, Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, que mais? Grupos da Psicologia Hospitalar de Goiânia, então foram alguns, eu não vou citar todos, vocês vão ver que eu vou passar meio rapidinho, para vocês também terem uma ideia de todo. Para comunicação e diretriz, então a gente pensou em 20 cartilhas, e aí os temas eram um pouquinho de tudo, né? Tinha suicídio, luto, povos indígenas, crianças na pandemia, pessoas migrantes, refugiadas, apátridas,
que mais luto já falei, recomendações gerais, recomendações aos gestores, que mais? População privada de liberdade, cuidados paliativos, e assim a gente foi pensando, lembrando que cada vez que a gente identificava com os trabalhadores um tema importante, a gente identificava no Brasil, no mundo, quem eram as referências daquele tema. Então, vou dar um exemplo, né? Identificamos luto, quem são os grupos no Brasil que já trabalham com luto. Contactávamos esse grupo no Brasil, dizíamos que naquela estrutura era importante pensar qual era, por exemplo, o ancoramento científico do luto na Covid, quais eram as últimas evidências, como trazer o que a gente já vinha discutindo e trabalhando no Brasil para a questão da Covid-19, para esse tema. Isso se dava normalmente de 7 a 10 dias para cada grupo de pesquisadores levantar toda essa demanda, produzir, articular um conteúdo que fosse rápido, fácil, acessível, fosse baseado nas evidências, tivesse as últimas produções do Brasil e do mundo e que ainda assim tivesse tempo hábil para editar. Para vocês terem uma noção, a diagramadora ela tinha normalmente 24 a 72 horas, né, para editar, diagramar, deixar nesse formato bonitinho, devolver para o grupo e a gente ia enviar para os revisores por pares, que tinham 24 a 72 horas também para fazer toda essa revisão, esse suporte, devolver para o nosso grupo, e aí o grupo dos 9 sentava e fazia a última revisão e a última estrutura da cartilha para ela poder ser publicada rapidamente. Parte da produção, então, foram esses programas do Conexões, que vocês podem ver à esquerda aí da tela. Nós produzimos 20 videoaulas e mais 8 vídeos curtos, né? Quando eu digo curtos, era um vídeo de 1 minuto e meio, 2 minutos, são os vídeos curtos. E as videoaulas tinham de 15 a 25 minutos, para que a gente conseguisse colocar em formato de módulos, e nesse formato de módulos, a gente entendeu que poderiam se transformar num curso de formação, e assim o fizemos. E produzimos ainda um documentário que chama Saúde Mental e Atenção Psicossocial em Desastres e Pandemia. Eu posso deixar depois o link, se vocês quiserem, ele está disponível no YouTube da Fiocruz de Brasília. Ele foi produzido para que principalmente as equipes que trabalham com saúde mental entendessem de onde nós viemos, né? Que as evidências que a gente trabalha hoje na Covid e nos desastres, ela vem sendo produzida desde o Império. E aí a gente fez essa linha do tempo, onde a gente conta de onde viemos e quais são esses instrumentos técnicos e práticos que ancoram a ciência do mundo dos trabalhadores humanitários que vivem com uma linha de frente de emergências e desastres. E aí entendemos que tinham muitas perguntas, principalmente no curso, mas também no Instagram do CEPEDS da Fiocruz. E aí entendemos que muitos trabalhadores se beneficiariam de podcasts, né? Que eles teriam os ouvidos para poder escutar e se formar, mas não necessariamente os olhos e as mãos, porque eles precisavam estar numa linha de frente. Então, a gente produziu respostas rápidas, curtas e práticas, com as perguntas mais emanadas durante o curso, ou então vindos das redes sociais. E aí os professores falavam, né? Conversavam, e nós tínhamos pessoas só para gravar esses que eram residentes, que se dispuseram a interpretar com suas vozes, e receberam aulas, inclusive, para isso, da equipe de comunicação da Fiocruz, de como expor, né, de como divulgar esse conteúdo. E aí entendemos que era preciso também a criação de um perfil para falar mais rapidamente nas redes sociais, e aí foi criado, então, aqui em Brasília, um Instagram do CEPEDS da Fiocruz, onde logo no primeiro ano a gente já tinha 7 mil seguidores, quase boa parte deles trabalhadores ou estudantes de graduação da saúde. E aí, nesse Instagram, nós linkamos uma biblioteca virtual, né, com dezenas, hoje já tem centenas de artigos, de guias, de materiais, para que o trabalhador pudesse rapidamente ali encontrar uma biblioteca virtual já selecionada para essa pandemia. Aqui só para vocês terem uma ideia das palestras e dos eventos científicos. Cada pontinho desses aí é uma palestra, um evento científico que nós participamos. Lembrando que aqui não tem todos, algumas entrevistas, lives, e aí partimos então para a educação. Só para ilustrar aqui, então foram esses 2 cursos. Esse primeiro era específico para o DF, era para ter sido para 140 pessoas,
porque o público-alvo eram os profissionais de saúde mental que estavam desenvolvendo um atendimento online piloto aqui para o DF, mas nós tivemos mais de 50 mil visualizações, então entendemos que não era só para eles a demanda. E aí, a partir disso, montamos esse curso. O curso foi montado, acho que 1 mês e meio, 2 meses, talvez. E no mês 3 da pandemia, a gente já tinha 69 mil inscritos, né? Trabalhadores do Brasil inteiro, e, se eu não me engano, de mais 8 países. Quase todos de lusófonos, né? De língua portuguesa ou de língua espanhola. E aí, para facilitar mais ainda a vida dos trabalhadores, resolvemos juntar as 20 cartilhas, reeditá-las e transformá-las num livro, né? E o livro é gratuito, é de livre acesso e está também no site da Fiocruz de Brasília. Então, é só clicar lá que você já baixa as 20 cartilhas já editadas e já produzidas no formato de rápido acesso. E aí começamos a pensar e participar de alguns seminários mais específicos, né, mais pontuais. Então, alguns mais voltados para psicologia hospitalar, outros mais voltados para atenção básica, outros mais voltados para as equipes de saúde mental. E, como um desdobramento do curso grande, dos 69 mil estudantes, surgiu uma demanda específica para a população indígena. Foi uma demanda da Unicef para a Fiocruz, onde nós participamos ajudando no desenho, na elaboração da estrutura do material e na configuração, inclusive, dos conceitos, né? Por isso que o curso chama Bem Viver Saúde Mental Indígena, que é, normalmente, como se reporta o que é saúde mental. E lá foram produzidos, então, mais cartilhas, um livro específico para a população indígena, que é muito mais voltado para a estrutura imagética, então são muito mais imagens e desenhos, e podcasts, aulas muito curtas que pudessem também ser enviadas com uma internet muito precária. Bom, para pesquisa, esse é um pouco do que nós produzimos. Acho que, se eu não me engano, hoje nós temos 8 artigos publicados só sobre essa experiência da Covid. E mais, se eu não me engano, mais 11 capítulos de livro. Tudo isso só durante esse período de pandemia. Esse é um pouco as instituições que participaram com a gente. Vocês estão vendo aqui 130 pesquisadores, já temos mais 10, então são 140 pesquisadores que são docentes, são funcionários e trabalhadores de diferentes instituições. Aqui vocês podem ver algumas delas. Esse é um pouco o fluxo, então, resumindo um pouco como é que foi isso tudo que eu contei aqui. E, atualmente, isso que a gente tem pensado, né? Então, formação, a gente está pensando especialização em rede, junto com as universidades brasileiras e internacionais, mas também cursos que deem a possibilidade do trabalhador continuar se atualizando de acordo com a mudança e de acordo com o recorte de tempo da pandemia. Então, a gente entende que, com o passar dos meses, as reações, os sintomas e as expectativas da população vão mudando, o que faz com que a nossa estratégia de formação precisa ser reconfigurada, reavaliada e ser feita isso em tempo real. E é isso que a gente vem hoje organizando. Continuamos com a pesquisa e com assessorias técnicas. Hoje nós temos 2 grandes polos aí de assessoria. Bom, tentei dar uma resumida aqui, mas acho que sobrou pouco tempo para a gente conversar. Mas 5 minutos é uma eternidade, então podem fazer as perguntas aí. Débora, Obrigada. A gente pode segurar até 10h40, 10h45, Ah, a gente ótimo, consegue Ju. ir, tá? Então, fiquem à vontade. E muito obrigada pelo link, foi fantástico te escutar. Realmente foi enriquecedor, todas as cartilhas, me ajudou bastante. Fabiana, passo para você a palavra. Obrigada, Jusileia. Obrigada, Débora, aqui pela sua fala, né? A gente reforçando aqui, deixa aqui aberto agora para perguntas, observações, comentários, dúvidas, né? Mas, assim, eu quero reforçar um ponto que Débora traz na apresentação dela, que é essa necessidade de nós organizarmos os temas em psicologia, né, os temas em saúde mental e atenção psicossocial, para garantirmos uma maior difusão, disseminação da informação correta, baseada em evidências científicas, né, e também, né, nós fizemos esse trabalho, assim, tanto de buscar as evidências, como também de produzir evidências científicas a partir do trabalho, né, que a gente seguiu aqui realizando.
E a gente vê que esse é um trabalho mais do que necessário para a gente fortalecer as práticas das equipes de saúde, em especial dos psicólogos e psicólogas e de todos que trabalham com a agenda da saúde mental. Né? Então, eu deixo aqui em aberto, caso alguém queira fazer uma observação, já fazendo um convite para vocês. Vou aproveitar, viu, Ju, assim, já que o tema é esse, nós também, como uma ação aqui de continuidade, nós estaremos realizando nos dias 10 e 17 o seminário Esperançar na Pandemia, onde nós aproveitamos aqui todo o desenvolvimento do trabalho com as cartilhas e articulação com os pesquisadores e pesquisadoras em torno dos temas que surgiam, né? Nós fomos construindo as cartilhas com base nas necessidades que se apresentavam com a pandemia. E agora, o Esperançar tem esse objetivo, assim, de nós atualizarmos sobre os temas, né? Aí, a partir dessa análise que a gente vem fazendo sobre as consequências psicológicas da pandemia ainda para as pessoas, né? E então nós vamos fazer uma atualização nos temas, mas ao mesmo tempo seguiremos com a discussão sobre proposições e soluções, né, para garantirmos um cuidado mais efetivo, né, seguirmos ainda desenvolvendo estratégias de cuidado mais efetivos com a população. Então, já fica aqui também esse convite, né, assim como um desdobramento, já que estamos na semana universitária, aqui também como algo que, para quem quer, se interessa em discutir mais sobre o tema, aproveitar aí esses 2 dias, serão 2 quartas-feiras, né, dia 10 e dia 17. Ju, aqui não surgiram perguntas, né, então eu deixo aqui aberto também para você. Então, Fabi, deixa o link desse evento que você falou aqui no chat, que eu acho que é importante. E, na verdade, assim, é mais uma gratidão, assim, eu acho que a Débora, ela foi bastante, ela explicou bastante, né? E o que eu ficaria, assim, de curiosidade que eu tenho quando eu vejo, assim, o trabalho, como é que foi trabalhar com tanta gente, que instrumentos vocês usaram para conseguir agregar tantos pesquisadores e compilar tanta informação? Como é que foi a organização desse grupão de trabalho? Né, assim, quem trabalha ali com a gestão, o que vocês trariam de desafios aí para a gente, para poder contar um pouquinho? Quer começar com a tua parte, Fabi? Pode começar, depois eu complemento. Então, eu acho que posso trazer alguns elementos que foram fundamentais, que eu acho que isso pode facilitar para essa e para as demais, né, os demais eventos que a gente deve vir ainda a presenciar. Primeiro, ter gestores com poder e com disponibilidade de interagir e de não competir, isso foi fundamental. Então, quando o Carlos entrou em contato com a Fabiana, na mesma hora ela falou, não, as portas abertas da Fiocruz de Brasília, bom, sem essas 2 pessoas, essas 2 figuras, certamente a gente não teria conseguido utilizar, a gente precisava de uma máquina grande, né, e que tivesse, primeiro de tudo, a confiabilidade da população, né, eu costumo dizer que para trabalhar com saúde mental em desastres de grandes proporções, só funciona se a população tiver algum nível de pré-confiança. Então, a gente precisava de alguma instituição que a população, principalmente os trabalhadores do SUS, reconhecessem como um lugar, né, de conhecimento, mas um lugar de respeito. Porque sem isso, não é possível que rapidamente as pessoas se vinculem, porque para a saúde mental, sem uma vinculação, um estabelecimento de uma relação de confiança, não há artigo científico que os convença. Se as pessoas ainda hoje acreditam que a Terra é plana, não seremos nós que vamos, né, em questão de alguns segundos, fazer toda a revolução. Então, a gente precisaria que as pessoas confiassem. E essa foi a sensação de que um dos passos que funcionou muito, então ter uma instituição de formação como a Fiocruz e vinculada a outras universidades brasileiras de reconhecimento. Então a UNB foi parceira, a USP foi parceira, a UFPB, a UFAM, a gente teve muitas universidades que tinham reconhecimento da população. Isso fez com que rapidamente as pessoas se unissem e as pessoas identificassem que ali era um polo também de oferecer o seu trabalho.
muitos dos pesquisadores, nós entramos em contato, e muitos outros entraram em contato com a Fiocruz, dizendo, olha, eu sou pesquisador de tal e tal tema, eu gostaria de oferecer, né, a minha equipe, os meus pesquisadores, para integrar o coletivo, e assim fizemos. Então, a gente recebia a demanda, analisava como que funcionava, e tudo isso 24 horas, tanto que eu brinco que o grupo, né, eu, Fabiana, o grupo dos 9, a maior parte de nós só lembra de 2 dias, como começou e como terminou o ano, mas não lembra do meio, porque todos os dias eram segunda-feira, eu brinco, todos os dias eram segunda-feira de manhã, né, não existiu sábado, domingo, feriado, noite, não existiu. Então, esse coletivo de segunda-feira faz com que a gente tenha uma ideia de que o tempo era outro. Então, é quase como se estivesse em um mês, vivemos um ano, né? E, então, acho que esse foi o ponto 1. O segundo, uma coisa que eu acho que é fundamental, a não competitividade entre as instituições. Ninguém estava preocupado quem ia aparecer mais, quem ia, de alguma forma, se sobressair dentro da estrutura. As pessoas estavam, de fato, preocupadas em como que a gente impactava e como que a gente transformava aquele conhecimento em algo que fosse, de fato, palatável para a população e que chegasse rapidamente. E acho que o fato da biossegurança não permitir com que as pessoas se pulverizassem em outros lugares fez com que elas se centralizassem, num primeiro momento, na internet. Disso que hoje estamos todos nós muito cansados dessas telas, mas no início foi o que possibilitou juntar esse grupo de uma forma mais rápida, de uma forma mais ágil. Então, eu deixo, assim, essas pistas, sabe? A estabelecer sempre relação de confiança com as organizações que já têm esse lugar, né? Lembrando que a confiança, ela muda, às vezes, de lugar. Então, poder identificar rapidamente, no momento de um evento, o que para aquela população afetada é um lugar de referência. E partir dali, né? Não tentar criar algo totalmente novo ou de um lugar de não reconhecimento. Porque aí vai ser muito difícil vincular, num curto espaço de tempo, o estudo. E aí, no segundo momento, pensar em pessoas que tenham essa possibilidade também de ter uma disponibilidade integral de tempo, né? Porque o tempo da pandemia é muito diferente do tempo da rotina, né? Eu costumo dizer que é como viver um filme e um trailer de filme. A pandemia é o trailer, né? É um curto espaço de tempo, mas com sensações, com sentimentos e com conhecimentos acelerados. Então, a gente precisa também dessas pessoas com esse perfil. Então, as pessoas lá, com as suas ansiedades, podem facilitar muito o início de pandemia, utilizar ela em prol, né, de um novo processo de conhecimento. Nossa, muito interessante te escutar. Fabiana? Eu quero fazer uma complementação. Coloquei o link do seminário aqui aqui no chat, Ju. Então, é o link da última matéria, né, da matéria mais atualizada. Aí, respondendo a sua pergunta, a Débora falou, né, da importância da gestão, e ao mesmo tempo eu falo que, na verdade, foi uma reciprocidade, a gestão aqui e uma equipe com total disponibilidade, uma equipe técnica, né, uma equipe técnica nuclear com total disponibilidade para o trabalho. Então, realmente, os dias foram muito intensos. Na verdade, agora, com a continuidade, ainda tem sido, né, bastante intensos. Agora muda, assim, digamos assim, a gente vai refazendo o nosso foco e a nossa direcionalidade em função das necessidades da população. Não é? Para mim, esse é um ponto. E a gente conversou muito sobre uma tríade que se fortaleceu nesse grupo, assim, de 3 palavras, eu acho que definem o grupo que trabalhou durante a pandemia aqui conosco. Primeiro, porque a gente formou uma rede solidária, uma rede, ou seja, que as pessoas estavam com uma disponibilidade de saber por onde elas poderiam se ancorar para realmente ajudar, colaborar com todo o processo, né? Solidária, colaborativa e voluntária. Para mim, assim, foi uma rede que se mobilizou e que, naquele momento, nós não dispunhamos de um recurso imediato para remuneração, né? E a rede se mobilizou de forma voluntária para apoiar. E eu vejo que ter como referência o Sistema Único de Saúde, trabalhando para toda a população, foi também um ponto muito importante. Não era ter o SUS Escola, né, os princípios do SUS aqui como referência,
foi fundamental para a gente organizar todas as ações que foram apresentadas aqui, seja por Marcelo, seja agora por Débora, né? Então, era pelo SUS garantindo, assim, com a sustentação da equidade, né, de como é que a gente conseguiria promover cuidado para todas as pessoas, né? Então, assim, de como é que a gente poderia, inclusive, garantir também capilaridade, suporte. Então, esse foi um ponto também muito importante, complementando aqui, dialogando com o que Débora colocou. Né? Então, eu vejo que essa rede solidária, colaborativa e voluntária é uma equipe com total disponibilidade e termos a história do SUS aqui, né? A história e a presença do SUS no enfrentamento da pandemia, né? Foram pontos fundamentais para seguirmos construindo estratégias até hoje. Né? Então, era isso, Ju. Seu microfone está desligado aqui para nós. Deixa eu tentar abrir aqui. Excelente, Fabiana, ouvi. Eu acho que realmente foi uma rede que ela foi, vamos dizer assim, muito bem pensada e capitalizou instituições que são extremamente dedicadas à sociedade, e o SUS foi acho que a linha guia, né? E acho que essa linha guia, ela perpassou todas as ações durante a pandemia, que vai desde a aprovação dos medicamentos, a educação da sociedade e a organização da assistência. Então, foi algo que fez o SUS, né, ser percebido. Diga, Fabiana, você levantou a mão. Não, eu falei do SUS e não falei das universidades públicas, né? Assim, eu acho que foi esse casamento, né, do Sistema Único de Saúde, e das instituições de ciência e tecnologia, né, e das universidades públicas aqui presentes, onde já existiam núcleos que historicamente pesquisavam os temas com os quais nós trabalhamos, então nós tivemos condições de acessar rápido em função das vocações de cada uma das universidades, né? Então, fazer esse reforço mesmo aí, só essa complementação. Então, assim, vou voltar aqui ao chat. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta ainda? Porque para a gente, então, encerrar, foi assim, acho que a gente começou a jornada com o pé direito, adorei estar com vocês, ouvir, todas as apresentações vão estar gravadas e disponibilizadas no YouTube do HUB, né, então é possível acessar posteriormente, até para vocês que quiserem, né, Fabiana, Marcelo, Débora, depois compartilhar com algumas pessoas, utilizar o que foi dito aqui em algum tipo de treinamento, enfim, fica aí o link para vocês, né, depois acessarem a apresentação. Obrigada a todos os participantes, acho que a gente vai finalizando por aqui para dar espaço às próximas palestras. O tema assim, o tema guia é o Covid, e o que a gente tem aí para frente são palestras para discutir ciência, construção, conhecimento, evidências, e dar para a gente um pouquinho mais de um olhar sobre tudo o que aconteceu, né? Então, obrigada, Fabiana, obrigada, Débora, agradeço ao Marcelo também pela brilhante exposição e participação. Muito obrigada, Cileia, pela oportunidade, né, de nós estarmos aqui. Passar aqui também para a Débora. Não, só dizer valeu, gente, mas principalmente por estar, né, nessa linha de frente, por estar na estrutura. Acho que mais do que estar aqui na mesa, tá no momento da pandemia trabalhando. Então, sim, retorno aí agradecendo o trabalho de todo mundo. Tá certo. Então, obrigada. Vou finalizando aqui. Leonardo, alguma coisa? Tudo certo. Então, até mais, pessoal. Até as próximas mesas. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.